A supremacia e excelência de Cristo. Nós lemos no primeiro capítulo de Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. 2 aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graças a vós, e paz da parte de Deus nosso Pai. 3 Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. 4 Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes a todos os santos. 5 Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. 6 Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. 7 Segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo. 8 Qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. 9 Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. 10 Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. 11 Corroborados com toda fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com gozo. 12 Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. 13 E que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14 Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. 15 O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16 Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 17 Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. 18 Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. 19 Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. 20 Que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. 21 A vós também, que outrora eres estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. 22 Agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. 23 Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. 24 Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a Igreja. 25 Da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. 26 O mistério que esteve oculto dos séculos, e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. 27 A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. 28 O qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 29 Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Colossenses 1 versos 1 a 29. A igreja de Colossos não foi fundada por Paulo e não era conhecida de vista pelo apóstolo como se vê em Colossenses 2 verso 1. Paulo escreveu esta epístola depois de ter concluído as suas 3 viagens missionárias, e quando se encontrava em sua primeira prisão em Roma. Epáfras, que foi o provável fundador e líder da igreja de Colossos, encontrava-se aprisionado com Paulo em Roma, e certamente, deve-lhe ter feito um relato minucioso da situação da igreja colossense. Paulo diz que sempre dava graças a Deus orando em favor da igreja colossense. A fé, a esperança e o amor dos colossenses foram citados por Paulo, e estas são as 3 principais graças da vida cristã, das quais a principal é o amor. Havia, no entanto, uma heresia que estava se infiltrando na igreja, como se vê no 2º capítulo. Então, o apóstolo lhes disse que estava orando incessantemente por eles, mas aquelas coisas pelas quais o apóstolo estava orando não lhes viriam se não fossem diligentes em buscá-las e praticá-las. A primeira coisa que Paulo pediu em oração foi que eles tivessem o pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não um mero conhecimento intelectual, mas um conhecimento espiritual, do qual deveriam estar cheios.
O apóstolo lhes disse que este conhecimento é para ser obtido e vivido continuamente. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus é um dever que está imposto aos seus discípulos, para durar por toda a vida. Não um conhecimento estéril acerca de Deus e das coisas de Deus, mas um conhecimento pessoal e íntimo do próprio Deus, que se manifeste num procedimento digno do Senhor, que em tudo lhe agrada, e gera frutos em toda boa obra. Verso 10. Para tanto é necessário estar confirmados na força da graça, que Deus supre de acordo com o poder da sua glória, para que possamos perseverar na fé e ser longânimos com alegria. A longanimidade é a graça necessária para nos tornar pacientes nas provações. A verdadeira longanimidade não permite que percamos a alegria e paz espiritual do interior dos nossos corações, em todas as circunstâncias. Contudo, não poderemos perseverar nisto se não estivermos fortalecidos pela graça de Jesus, e não dispostos a suportarmos com paciência as fraquezas e deficiências daqueles com quem nos relacionamos, sempre nos exercitando para tal fim. Tudo isto decorre da associação dos membros do corpo, a Igreja, com a cabeça, que é Cristo. Por isso o apóstolo apresenta nos versos 12 a 29 um breve resumo da doutrina do Evangelho. Ele se refere às operações do Espírito Santo, pelas quais devemos dar graças a Deus, por nos ter tornado idôneos para participar da herança dos santos na luz, tirando-nos do poder das trevas, e transportando-nos para o reino da sua luz. Versos 12 e 13. O apóstolo afirma que é somente em Cristo que podemos ter a remissão dos nossos pecados, porque foi ele quem pagou o único preço aceitável por Deus, para nos livrar da sua ira em relação ao pecado. Verso 14. Nós éramos culpados diante dele, porém Cristo removeu nossa culpa tendo morrido em nosso lugar, carregando sobre si tanto os nossos pecados, quanto a nossa culpa, a qual nos tornava condenáveis diante da justiça de Deus, que determina a morte dos transgressores da sua vontade. Segundo a Bíblia, esta transgressão é comum a todas as pessoas, em razão de estarmos desprovidos, por natureza, daquela santidade perfeita que há em Deus. Este trabalho de redenção que Cristo fez por nós, pôde ser feito por ele, porque somente ele estava plenamente qualificado para fazê-lo, pois ele é a imagem do Deus invisível. Não como os homens, que são a imagem de Deus sem serem participantes da sua essência, mas Cristo é a imagem perfeita de Deus, porque é da mesma essência do Pai, de maneira que disse a Filipe que quem o viu, viu ao Pai. João 14 verso 9. Ele é o primogênito de toda a criação. Verso 15. Não no sentido de ter sido o primeiro em ordem a ser criado, pois ele nunca foi criado, porque é o Deus sempiterno juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, mas no sentido de que é o princípio e causa de toda a criação, conforme Paulo explicou e detalhou imediatamente logo no verso seguinte, verso 16. Foi nele que foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O Cristo que nos salvou é o Senhor de tudo e de todos. Ele exerce domínio sobre todas as coisas, porque é o Criador, e tudo foi criado não somente por ele, mas para pertencer a ele. Assim como o primogênito de uma família era o Senhor e herdeiro de tudo, como se lê em Hebreus 1 verso 2. Desde toda a eternidade o Pai constituiu o Filho herdeiro de todas as coisas. Por isso, a Jesus foi dada toda a autoridade tanto nos céus quanto na terra. O Pai lhe constituiu Senhor de tudo e de todos para que exerça o domínio através do qual ele é honrado, porque importa que o Filho seja honrado tanto quanto o Pai. De maneira, que aquele que não honrar o Filho não estará honrando o Pai, como se lê em João 5 verso 23. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus é o Senhor de tudo e de todos, até mesmo dos espíritos rebeldes, mas é particular e intimamente o Senhor daqueles que o honram. Foi do desejo do Pai que toda a plenitude estivesse no Filho, e por isso deu como Senhor de todas as coisas e cabeça da Igreja. Quando a Bíblia se refere à Igreja, o que está em foco não é um templo, instituição, denominação religiosa, mas todos aqueles que se convertem a Cristo. Por ser seu corpo, toda a vida espiritual verdadeira que houver na Igreja terá procedido dele como cabeça deste corpo. É por isso que se não permanecermos nele, a vida divina não fluirá em nós e seremos achados como mortos, espiritualmente falando. Os sofrimentos que Paulo estava suportando com paciência por causa do Evangelho comprovavam que era de fato fiel ministro de Cristo, porque estava sendo perseguido e odiado tanto quanto seu Senhor havia sido perseguido e odiado em seu ministério terreno. Ele disse que estava cumprindo na sua carne o que restava das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a Igreja, verso 24. Não no sentido de que os sofrimentos de Cristo tivessem sido insuficientes para cobrir nossos pecados, ou que os sofrimentos de Paulo fossem necessários para completar a perfeita obra de expiação que o Senhor consumou perfeitamente no Calvário.
Este cumprir na carne o que resta das aflições de Cristo significa que há ainda aflições e sofrimentos a serem experimentados por aqueles que são chamados para a obra do ministério, além do que Cristo sofreu, porque assim como ele sofreu neste mundo, está determinado por Deus que todos os que estão identificados com Cristo também estejam identificados com a sua morte e sofrimentos, para que possam também participar da sua glória e ressurreição. Como Paulo disse, são sofrimentos por amor à Igreja, para cumprir a palavra de Deus na divulgação do mistério que está sendo revelado e manifestado por Deus aos seus santos. Verso 26. Para que conheçam quais são as riquezas da glória deste mistério que foi manifestado aos gentios, a saber, a habitação de Cristo neles para a esperança da glória. Verso 27. Por que sofreriam os apóstolos e os demais ministros de Cristo como Epáfras? Porque lutariam e trabalhariam em prol do Evangelho, anunciando entre os gentios, admoestando e ensinando a todo homem em toda sabedoria, no poder do Espírito Santo, esforçando-se sobremaneira nisto, a não ser pelo propósito de apresentá-los perfeitos, amadurecidos, em Cristo. Versos 28 e 29.